Fala, meu povo! Vamos falar de assunto importante hoje? Vocês viram que eu cortei o cabelo? Não, mentira, tô brincando. É o seguinte, vamos falar de burnout. É uma coisa que persegue muita gente e muita gente não sabe que tem, né? Isso é uma grande realidade. Eu mesmo, por muito tempo, trabalhei por tantos anos ininterruptos, tendo vários sintomas de burnout. E eu não sabia, nem me dava conta de que eu estava tendo de fato um burnout. E hoje eu trouxe aqui para vocês esse assunto, porque atualmente a gente vive na sociedade da velocidade, do resultado, né, da entrega. E você, como profissional, provavelmente passa por isso todos os dias. E a gente sabe quão desgastante isso é, né? Mas a gente não se dá conta de que isso pode se transformar e uma patologia, né, um transtorno mental que vai te dar, né, uma consequência, né, um estilo de vida muito ruim, que vai, né, em casos mais graves, até te afastar do seu trabalho por questões de saúde. Você vai precisar: "Cara, não, preciso trocar de área, preciso, eh, ficar realmente em, como se pode dizer, afastamento, né, afastar realmente para você ter essa recuperação, tá. Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado com isso. É um assunto, sim, muito delicado. Se você e para que serve esse vídeo, né, primeiramente, não é para diagnosticar ninguém, tá. É pra gente conversar e você entender isso um pouco mais, e se você sentir que tá passando por alguma coisa nesse sentido, aí você procura um profissional, tá. Isso daqui também não substitui nada, né, do que um profissional, um psicólogo ou um médico pode te auxiliar, que vai auxiliar muito melhor e te dar o resultado, né, vai te dar ali a prescrição, né, e também como lidar com essa situação. Então, pois bem, vamos lá, vamos começar. Não sei se vocês sabem, esse tema ele é dividido em 12 etapas, né, o burnout, ele é reconhecido pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, como um transtorno, e foi dividido, né, a aceitação, né, melhor aceitação desse tema é em 12 etapas. Eu vou começar falando aqui delas, né, para vocês, e você vai ver como que algumas dessas etapas realmente se enquadram com o seu estilo de vida, especialmente para você que trabalha com criação de conteúdo, marketing, que o seu ambiente de trabalho é a sua casa, né, para quem trabalha home office também tem muito burnout. Existe uma dificuldade de né, desvincular o trabalho com o seu ambiente de descanso, com sua família e tudo mais. Então vamos lá, para começar, hã, vamos falar da primeira etapa. A primeira etapa do burnout, ela começa, na verdade, com um sentimento. Qual sentimento? Um sentimento de ambição. Então é uma ambição, mas não uma ambição normal, uma ambição excessiva. Então você, né, provavelmente tem esse tipo de comportamento, especialmente se você quer ficar rico, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer conquistar alguma coisa, por exemplo, finalizar a faculdade enquanto trabalha e várias outras coisas que vai te dar uma sobrecarga de tarefas para fazer. A gente sempre vem falando aqui, né, fazer as coisas no tempo que tem que ser feita, não querer acelerar as coisas, porque isso pode acarretar o burnout. Então, tudo começa lá, quando você quer, almeja alguma coisa com muito afinco, né. Você quer muito transformar sua vida, é uma radicalização, né. "Ah, eu vou trabalhar muito porque eu vou conquistar tal coisa", e tudo mais. Então começa com esse sentimento. Claro que existem algumas coisas que são saudáveis sim, por exemplo, se você trabalhar, 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 mas por um tempo curto, você não vai ter problema, né. "Ó, vou trabalhar bastante para guardar dinheiro durante 2 anos". Beleza, ainda 2 anos pode ser que você tenha, tá, dependendo da sobrecarga, mas ainda é ok. Agora imagina por muitos anos você carregando esse fardo, né. Então beleza, essa é a primeira etapa, tá. A segunda etapa é você querer trabalhar cada vez mais, tá. Então todos os dias você fala assim: "Não, como que eu posso ser mais produtivo?". Inclusive esse é tema de vários vídeos nossos aqui, mas vocês viram que o tema foi totalmente para outro lado, né. Inclusive quando eu estava lendo 4.000 Semanas, né, um livro que eu já indiquei pra vocês aqui no canal, eu tomei esse tapa na cara, né, esse choque de realidade. Então você na segunda etapa, quando você começa a exigir mais de você mesmo, trabalhar mais, produzir mais, ter mais resultado, esse é a segunda etapa do burnout pra você entrar no burnout, né, vamos dizer dessa forma, tá. Então essa literalmente são esses mesmos padrões, tá, pessoal, que ocasionam o burnout. Então você vai começar a trabalhar demais, vai começar a fazer hora extra, levar trabalho pra casa ou no caso, né, do home office,
A gente nem tira o trabalho, né, então tá sempre trabalhando com o celular. Com o celular, nossa, isso daí é muito pior. É onde a gente trabalha pra valer, responde o WhatsApp e tudo mais. É horrível, é horrível. E a gente vai querer trabalhar mais e mais e mais pra ter mais resultado. Essa é a segunda etapa para você que é um sinal do burnout. E aí, o que que acontece, né? Você, na terceira etapa, já é o terceiro estágio do burnout, você começa a menosprezar outras áreas da sua vida que você julga menos importante, como por exemplo, atividade física, né, saúde, tempo com a família, né? Isso vai entrar no próximo ali, tempo com a família mais especificamente, mas você começa a não se cuidar, né? Então, nossa, eu preciso trabalhar tanto, né, e eu preciso de ganhar tanto dinheiro que, cara, não, eu vou poupar aqui meu dinheiro, não compra roupa nova, não passeia, não vai visitar restaurante novo, né, novos no caso, não não se dá, essa liberdade para você viver uma vida tranquila, não. Além de trabalhar muito, você ainda começa a trabalhar tantas horas que começa a deixar outras necessidades de lado, ficar com filho e tudo mais, mas a gente já vai entrar nisso, tá. Na quarta etapa, você vai perceber que você vai ter ali é onde você começa a perceber o problema, na verdade. O corpo vai começar a dar alguns sinais, vai começar a falar pra você: "Ó, calma que você tá indo para o lado errado". E a gente normalmente não escuta, porque a gente tá tão focado, né, no nosso crescimento ali, na evolução, ganhar mais, conseguir aquela promoção ou se formar, que cara, a gente não escuta isso. A gente não escuta o cansaço, a gente não escuta o sono, a gente não escuta o corpo doendo, as dores de cabeça. A gente fala: "Não, isso daí faz parte do processo, tá tudo certo", né. A gente começa a ter esse problema, esses conflitos internos, né, de outros problemas de procrastinação, porque aí a gente nem sabe por que que tá tendo isso, mas é o corpo falando: "Ó, vai com calma". Esse é o quarto estágio. Aí no quinto estágio, né, você vai começar a ter um conflito de valores, né, pessoais. É onde você começa a trabalhar tanto e dar tanta importância para o trabalho na sua vida, que ele começa a se tornar, quase uma obrigação na sua vida, da sua existência, né. Então, por exemplo, a pessoa ela não consegue ver o valor das outras coisas, a importância das outras coisas na vida, né. Aí começa a ver, por exemplo: "Ah, eu preciso fazer uma atividade física. Ah não, isso aí é besteira, isso aí é atraso". Isso aí vai atrasar o meu desenvolvimento pessoal. Ai, ficar com a família? Ah, não, isso daí é um fardo pra mim, eu não quero não, eu preciso trabalhar. Aí começa a trabalhar de sábado, domingo, vocês já sabem, né. Então existe essa inversão de valores, né, a gente trabalha às vezes pra ter uma vida boa, uma condição boa pra nossa família, mas não, a gente troca tudo isso pra trabalhar mais, entendeu. No estágio número 6, né, na etapa 6, a gente tem um estresse muito exacerbado que ele vem com uma negação e um cinismo, assim, né. A gente começa a ter, por exemplo, uma arrogância até de certa forma, porque as outras pessoas não necessariamente vão ser igual a gente, a maioria não são, né. E a gente começa a agir com cinismo para as coisas. Então a gente começa, por exemplo, a ficar arrogante, por quê? Em decorrência da etapa 5, se o só o trabalho é importante, todo o resto não importa, né. Então a gente começa a agir com desdém os nossos clientes, as coisas dos nossos clientes. Pra gente a única coisa que importa é o trabalho. Eu falo pra gente porque eu também já passei por isso, tá, por muito tempo. Então, a gente tem realmente essa inversão de valor e isso começa a afetar outras pessoas. Então, assuntos nossa, você fala: "Ah, você tá falando disso por quê? Assunto paralelo, a gente não quer saber e tudo mais". Aí você fala: "Pô, isso é uma coisa boa?". Isso é uma coisa boa, mas não no contexto onde a gente só dá valor pro trabalho, né. Então é só o trabalho, só o trabalho, só o trabalho. Isso começa a virar um fanatismo, tá, de certa forma. E além disso, essa fase que a gente começa a culpar os outros pelas coisas erradas, porque a gente começa a ter um ar de superioridade, sim, né, trabalha muito, você vai ter mais resultado, você vai se sentir superior e tudo mais, né, mais esforçado, enfim. Só que aí a gente começa a não se importar mais com as pessoas, cara, então isso é realmente uma coisa é a etapa, assim, que começa você vê que tem coisa errada, né, já passou da linha do saudável ali, né. Se a gente para ainda na etapa 2 ou 3 faz hora extra, ainda tá bem, né, se não for pra sempre, mas aí você vê que começa a afetar as outras pessoas. Na sétima etapa, né, chamada de recolhimento, né, recolhimento pessoal. O que que acontece, né, a gente fica tão, eh, estranho, né, fica tão esquisito nas nossas ações, nossos pensamentos, no nosso hiperfoco ali no trabalho, né,
que é workaholic, né, nesse sentido, que a gente, como você vai vendo, uma coisa vai puxando a outra. E é exatamente o que acontece. Depois desse cinismo, dessa superioridade e tudo mais, a gente não dá valor para outras coisas, vem o quê? O isolamento, né? Então a gente começa a se isolar do mundo, o que não é importante para você, você nem quer saber, porque realmente é um fanatismo, tá, gente? É isso que traz o burnout, tá? E a gente começa a se isolar, querer ficar em casa, não ter relações com pessoas. Isso é sinal de burnout, hein? E é nessa etapa também, né, que o isolamento vai trazer algumas outras consequências que vai começar a ficar comuns, né? Vão começar a ficar bem frequentes, que são, por exemplo, fugas, né? Conforme a gente vai ficando mais aficionado ali no trabalho, a gente começa a se estressar também, né, o estresse, ele vai vir com certeza, né, já passou por várias etapas antes disso, mas a gente aí começa a vir as fugas, né, então dentro desse isolamento social, né, é um tipo de fuga sim, tá, já é um tipo de fuga, mas também é onde a pessoa começa a usar droga, né, começa a usar remédio, tem gente que apela para o remédio. Eu, por exemplo, bebia muito café, então era café, 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 porque queria produzir mais, né, dentro ali dessas fugas, né, isso é uma fuga um pouco mais complexa até, né. Mas também tem álcool, né, muito comum. Então, nessa etapa é complicado, porque a gente fica, querendo se isolar um pouco do trabalho, a gente nem sabe por quê, é o corpo nosso dando sinais, mais uma vez. Dentro dessa fase de isolamento, né, parece que as pessoas, a gente não se conecta mais com as pessoas e, por consequência, a gente vai ter uma vida mais vazia, lógico, e que busca muitas escapes, né, muitas fugas emocionais, tá. Então essa sétima etapa você já tá vendo que o negócio tá ficando obscuro, né. A etapa 8 é uma etapa muito crítica, tá. Já começa, né, sim, vocês já viram como eu disse, fica bem crítico, agora o negócio vai ficar sério, por quê? Todo mundo tá percebendo. Né, essa é uma etapa que as pessoas justificam inclusive, né, muito comportamento, que é justamente a mudança de comportamento, a oitava. Mas tem muita gente que justifica, o que piora a situação. Muita gente que não tá com burnout, né. "Ai, meu marido trabalha muito, por isso que ele é estressado, por isso que ele não conversa, por isso que ele fica isolado, ele tá cansado, não sei o quê". Gente, não, não é assim. Não pode reforçar esse gatilho, entendeu? Não pode reforçar esse comportamento. Então, o que que acontece? A pessoa muda o comportamento dela. Ela começa a ser extremamente crítica com todo mundo. Nossa, eu vivi isso, gente. Tudo pra mim era motivo de crítica. Não dava pra ter uma conversa normal, tipo, um diálogo, porque eu já queria criticar. Porque é realmente um comportamento, tá, pessoal? É uma rede neural ali que, de certa forma, você age ali no modo automático, então você nem tá entendendo o corpo dando sinais, o corpo querendo fuga, o corpo querendo com dor de cabeça, com cansaço. As olheiras, gente, é muito comuns, muito frequentes, então você tá vendo que o negócio tá cada vez pior, né. Então essa é a etapa 8. Na etapa 9 já é um pouco interessante, que é a etapa da despersonalização, né. A pessoa, cara, ela trabalha tanto e ela só faz aquilo por tanto tempo que ela começa a se sentir um robô, né. Ela percebe: "Nossa, eu não tenho alma", né. Essa é uma etapa que eu tive, tá, inclusive essa foi a última etapa que eu tive, que eu acho que foi ali o pontapé final, que é aonde, cara, você começa a entrar num estágio que é tudo pelo resultado, tudo pelo resultado. Não importa se tá doendo, não importa se a minha cabeça não quer continuar, se eu tô cansado, se eu tô com problema na minha família, porque vem problema de família, né, problema social, como o afastamento das pessoas, né. É assim, às vezes você tá num ambiente com uma pessoa que você não consegue se conectar com ela. Por quê? Porque você trabalha tanto, você se esforça tanto, que você só tá pensando nisso, você não se conecta com a sua esposa, você não se conecta com a sua mãe, você não se conecta se conecta com seus irmãos, sua família, enfim, seus filhos. E aí, cara, você tem essa despersonalização que você fala: "Cara, eu não sou mais humano. Eu só busco resultado, 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 resultado". E isso, pessoal, vamos parar de romantizar isso, tá? Vamos parar de romantizar isso, porque eu já romantizei, assim, por pelo menos 5 anos da minha vida.
Resultado, resultado, comprometimento, comprometimento. Isso é bom? Isso faz a gente crescer na carreira? Sim, mas não precisa ser dessa forma, não precisa, tá? A gente busca isso, a gente tem essa radicalização de comportamento justamente para acelerar o processo, mas a gente não precisa disso. Não precisa disso, tá, gente? Então, vamos com calma, vamos tranquilo, porque, cara, essa pra mim foi a pior fase, foi a fase que me fez abrir os olhos. É onde, cara, você fala: "Eu não sou mais ser humano, eu não tenho mais gostos, eu só gosto de trabalhar". Se você para de trabalhar, você fala: "Meu Deus, mano, preciso voltar a trabalhar". Você literalmente vira um robô, uma máquina, né, uma esteira de produção. E aí nesse estágio 10, né, que seria agravar ainda mais esse 9, né, você viu que eu já falei um pouco de vazio, ou seja, talvez eu tenha começado ali no 10, né, você sente um vazio interior, tá? E tem alguns ataques de compulsão, né? Então, eu, por exemplo, nessa etapa 10, por isso que eu falo que eu tenho algumas características assim da etapa 10, né? Que é justamente a etapa 10 é o vazio interior, onde a gente, cara, a gente fica mais, fica mais atenuado ainda essa parte de. Atenuada a palavra? Fica pior, vamos dizer assim, essa parte de compulsividade, essa parte de buscar a fuga, de buscar o isolamento, é muito comum essa parte, né? E fica muito forte isso, dá ataque de ansiedade, né? Então a gente começa a sentir um vazio, né? Tão grande que começa a sentir isso muito mais forte dentro da gente. Começa a bater muito forte o vazio, cara. Você para de trabalhar, você fala, mano, que vida bosta que eu tenho. Por quê? Você só trabalha, entendeu? Você não tem nada que te faz feliz, entendeu? E aí na etapa 11 é o agravamento ainda disso, que é a depressão. Então, a depressão, ela é o penúltimo estágio antes do burnout. Cara, é onde você vai se sentir um lixo, você vai se sentir um fracasso, né? Porque é impossível, cara, você ser, assim, ser melhor 1% ao dia é bom, é uma filosofia boa, sim, mas é impossível você ser 1% melhor todos os dias, né? Isso daí é uma filosofia, né? Um estilo de pensamento. Mas se você levar isso a ferro e fogo, você vai se frustrar muito. Tem dia que você é 10% melhor do que ontem. E vai ter outro dia que você é menos 20% melhor, né? Entendeu? Então a vida é assim, cara. Nós somos humanos. Humanos. Para de se robotizar, cara. Para de buscar resultado acima de tudo. Entendeu? Acima de atropelar as pessoas, passar por cima, dar golpe. Cara, sai disso, velho. Se você faz isso, sai, sai. É a melhor coisa que você vai fazer pra sua vida. E a depressão, ela vai vir. Porque essa solidão, esse afastamento de que ninguém te entende, ninguém entende por que que você tá passando por isso, né? De trabalhar tanto, se esforçar, essas compulsões, essa fuga, né, do seu trabalho, porque, cara, você vai trabalhar tanto que você não quer mais ver o trabalho também, tá? Isso é muito comum. Aí vai a fuga, aí vem o álcool pra dar uma aliviada, aí vem as drogas, vem os vícios, você entendeu? Então é aí que o negócio fica feio, fica complicado, tá? E por fim, né, a etapa 12 é de fato o burnout, né? Que é o burnout é explodir a mente, de fato, né? Queimar a mente, blá, tipo isso. E o burnout representa isso mesmo, tá? É onde você tá numa depressão profunda, que você não vê mais sentido na vida pra continuar trabalhando, pra continuar seguindo em frente. E você não sabe, cara, o que fazer, porque você só trabalhou por tanto tempo que quando você. Aí você não vai querer mais trabalhar, você enjoou, você, né? Muitas vezes estagnou no trabalho, porque nós somos limitados, né? Você não é uma máquina que vai sempre vencer, que vai sempre crescer, continuar ganhando mais e mais e mais dinheiro, vai ter um limite humano ali, né? E aonde a gente não quer mais ver as coisas, cara, a gente não quer mais saber de trabalho, de comprometimento, e a gente perde o interesse na própria vida. E é ali que você precisa de ajuda médica urgente, tá? Se você tá sentindo isso, nossa, eu não aguento mais esse cara trabalhar. Quando você vai trabalhar, você fala, meu Deus, cara, eu tenho que trabalhar de novo. Mas assim, com todos esses sentimentos de fuga, de gatilhos, né, de vícios, se você tem tudo isso, isolamento social, cara, você tá tendo um burnout e nem sabe, né? Pode ser que o seu burnout não seja com ataques de ansiedade, com uma super depressão, mas ele tá ali. Às vezes você tá trabalhando tanto, 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 tanto que você nem percebeu que ele tá ali.
tá? Isso é uma coisa bem interessante. Bom, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Ele é um vídeo muito mais informativo mesmo do que uma opinião. Apesar de eu ter vivido isso e compartilhado isso com vocês, é mais uma mensagem para você, né? Completando, como a gente já leu vários e vários livros, né? E eu trouxe aqui alguns conteúdos para você sobre esses livros. Por exemplo, 4.000 semanas. Nós somos limitados, cara. Para de exigir um trabalho que vai te trazer um resultado pra sempre. Então, assim, para, cara, de querer trabalhar pra caramba. Nós vivemos numa sociedade, como eu disse no começo do vídeo, que é doente, cara. Ela não sabe a hora de parar. Principalmente, como eu disse, né? A gente tem o trabalho nas nossas mãos, né? Ó, tá aqui, cara, o trabalho, ó. Tá aqui. Tá todo dia me chamando. E se você não bobear, você trabalha de sábado, trabalha de domingo, trabalha à noite, trabalha na academia, trabalha com a reunião de família, trabalha em todo lugar, cara. Você tá todo lugar pensando em trabalhar, pensando em produzir conteúdo, né? Não tem uma hora pra você fazer isso. Não, é toda hora, né? Tá toda hora pensando nos clientes, pensando em tudo. Então, cara, toma cuidado com isso. Eu já passei por isso, né? Essa sobrecarga emocional, né? Esse peso, você carregar esse peso no ombro, né? Muitas responsabilidades, muitas vezes. Eu que trabalho com marketing, falei no vídeo anterior, se você não assistiu, sobre esse peso, como é ruim você carregar essa responsabilidade de resultado para o cliente, resultado, 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 sendo que às vezes nem é culpa sua. Eu ainda nem contei um caso para vocês que aconteceu, mas eu vou contar que aconteceu em janeiro, né? De eu ter que encerrar um contrato com uma cliente. Eu falei no vídeo anterior, mas não contei ainda, né? Mas são coisas que não dependem de nós, que afetam o nosso resultado imensamente, profundamente. A vida é assim, cara. Entenda isso. Então, puta, eu sou pobre. Ai, só eu que posso me transformar rico. Não, às vezes nem você, tá? Às vezes a circunstância da sua vida não vai permitir que você enriqueça. E aí vem os coaches da vida, né? Os caras que têm a resposta na ponta da língua pra tudo, né? Um Thiago Negrismo da vida cultural, né? Que diz: não, você não há pobreza, né? Como é que é? Não há pobreza que resista a 12 horas de trabalho. Pô, velho. O cara tá literalmente falando pra você, ó, vai por esse caminho aqui, ó, do burnout. Olha que caminho lindo, né? Tudo isso que eu te falei aqui, olha que coisa linda, né? Todo mundo ia gostar. Então, cara, pensa, pensa. Às vezes o dinheiro que você tá correndo atrás não vale a pena. Talvez não era pra ser seu. Você já parou pra pensar nisso? Esse dinheiro que você tá trabalhando, trabalhando. Você nem precisava dele. Às vezes você gasta em remédio, você gasta em consulta pra ter que recuperar a sanidade de tanto trabalho. Agora, você quer um conselho de verdade pra continuar crescendo, né, financeiramente, evoluindo? Primeiro, estude, leia, aprenda, né, em primeiro lugar. Em segundo, não busque trabalhar mais horas, né, com mais intensidade, né, fazer o quê? Ah, eu vou trabalhar 8 horas em 4. Não, cara, joga isso fora. Joga isso fora. Não é assim, cara. Não é assim. Para de acelerar as coisas. Busque o quê? Se especializar, busque aumentar o seu know-how, o seu conhecimento de forma que você aumente o valor da sua hora. Você continua trabalhando ali 8, 10 horas, que seja o seu horário, 12, né? Para quem quiser, mas eu já não recomendo, né? Mas faça o seu horário e cumpra o seu horário, mas dando mais valor para suas horas. Então, para de fazer bicos e bicos e bicos. Para de fazer hora extra, hora extra, hora extra. Se você não tem um prazo, né? Se você ainda tem um prazo há um ano, vou fazer hora extra, vou trabalhar de Uber, vou fazer motoboy, moto entrega, né? Mototáxi, enfim. Ok, eu ainda te defendo, porque eu sei como que é a realidade. Eu vivo na realidade, eu sei como é que é. Então eu te apoio, eu te defendo. E eu te dou a maior força do mundo, cara. O maior. Vai lá. Mas por tempo limitado. Pra você não acabar como eu, tá? Não acabar regaçado, tá? Psicologicamente. E assim, por mais que eu aprendi a lidar bem com essa situação, me recuperei muito bem, não sofri, não precisei de terapia, de tratamento clínico. Eu estou melhor, sim. Eu ainda sinto que ainda existem alguns traços desses dentro de mim que precisam ser trabalhados. Então toma cuidado com esse caminho, tá? Para de buscar essa ilusão da produtividade máxima, tá? Para com isso. Eu sei que dá clique, tá?
Eu falo por mim, os vídeos que são mais assistidos aqui no canal são os vídeos que eu coloco produtividade na tela, beleza? Então, para com isso, velho. Eu sei que dá views, eu gostaria de estar te falando o contrário, eu gostaria de estar te falando pra você trabalhar muito, pra você chegar lá, mas não. Eu tenho empatia e uma verdade que eu não posso mentir pra você. Eu não vivo mais assim, eu não quero mais viver assim, e eu digo mesmo pra você, fechou? Então é esse, é o vídeo de hoje. Forte abraço e tchau!